Bem, pessoal, daremos início agora ao nosso módulo sobre Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. É um outro módulo que muitos alunos aqui têm dificuldade para estudar. Então, o que nós vamos fazer aqui é tirar totalmente essa dificuldade. Para que nós possamos excluir essa dificuldade do estudo de cada um de vocês, o que a gente precisa fazer? Fazer uma introdução sólida sobre esse assunto, ou seja, construir uma base de estudo para que você possa estudar todos os conteúdos subsequentes sobre essas disciplinas de uma forma tranquila. Ou seja, nós vamos construir uma base sólida de forma que você entenda tudo perfeitamente, diminuindo a necessidade de ficar decorando coisas. Então aqui, pessoal, olha, com breves palavras irei introduzir o assunto para que o entendimento de todo o conteúdo se dê de uma forma mais tranquila. Então, como que a gente vai introduzir esse assunto aqui? Olha só, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, qual é o nosso país? O nosso país é o Brasil. Pois bem, pessoal, em toda a publicação, tanto Política Nacional de Defesa como Estratégia Nacional de Defesa, o país ele é tratado como Estado. Então essa é a primeira coisa que eu quero diferenciar aqui para você, aluno. Porque Estado, nós corriqueiramente falamos Estado nos referindo ao Estado de São Paulo, ao Estado do Rio de Janeiro, ao Estado da Bahia, enfim, há várias unidades da nossa federação. Porque nós somos uma federação, o Brasil é uma federação. E essa Federação Brasil possui vários entes federativos. Esses entes federativos são os estados. Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, como eu falei para vocês. Mas aqui, na nossa publicação e no nosso estudo, toda vez que nós estivermos nos referindo à palavra Estado, estaremos nos referindo ao nosso país, a um país, ao Brasil. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber aqui. Agora, vejam bem, pessoal, o nosso país é o Brasil. Todo estado, e o Brasil também, ele quer estar numa condição, gravem bem essa palavra aqui, condição, em que ele se sinta seguro. Então, por que condição? Porque segurança é uma condição. Ou você está seguro ou você está inseguro. Então gravem essa palavra. Segurança é uma condição que todo país busca ter. Então o país ele busca uma segurança. É uma condição. A condição de estar seguro. Agora, estar seguro com relação a quê? Está seguro contra ameaças externas, ou seja, ameaças vindas de outros países, bem como seguro internamente, podendo executar todas as suas atividades internas da melhor forma possível, prestar serviços aos seus cidadãos, poder fazer pesquisas, poder desenvolver-se economicamente e socialmente, ou seja, poder criar indústrias. Os seus cidadãos precisam também sentir-se livres. Então, isso que é segurança. Todo país, ele busca esta segurança. Agora, para estar seguro, para estar nesta condição de segurança, o que o país busca fazer? O que ele faz para atingir essa condição? Ele desenvolve um conjunto de atividades que vai lhe proporcionar essa segurança desejada. Então, isso aqui é uma introdução que eu estou fazendo, eu estou concatenando as ideias para que você entenda o conteúdo de forma tranquila. Então, com relação a essa primeira parte, nós vimos o quê? O que é um Estado, a princípio, né? Um Estado ali como sendo um país. Esse Estado, ele preza por ter uma segurança, ele quer sempre estar numa condição de segurança,
E para estar nessa condição, ele desenvolve várias atividades que vão lhe propiciar essa condição de segurança. E aí vem uma coisa, pessoal. Qual o nome desse conjunto de atividades que visa a segurança contra ameaças externas? Defesa nacional. Então, olha que eu abordei com vocês: Estado, segurança, que é uma condição que todo país busca, e a defesa nacional, que é um conjunto de atividades que o país executa para se sentir seguro contra ameaças externas. Então, observem bem uma coisa agora que eu vou falar, pessoal. Nós vimos que segurança, tá? É o quê? É uma condição, mas é uma condição em que o país se sente seguro, tanto contra ameaças externas, como também se sente seguro internamente, como a população se sentir segura, poder sair às ruas, não ter assalto. Isso também é segurança. Então, vamos ver uma coisa aqui. A defesa nacional é um conjunto de atividades que visa proporcionar a segurança contra ameaças externas e não aquela segurança interna, tá ok? É importante que nós façamos essa diferença aqui. Então, resumindo tudo que eu falei, que é a base do nosso estudo, pessoal, o Estado busca segurança por meio de um conjunto de atividades, ou seja, essas atividades são ações tomadas pelo Estado e medidas adotadas pelo Estado. No que tange à segurança contra ameaças externas, esse conjunto de atividades denomina-se defesa nacional. Por que eu estou frisando aqui com relação a ameaças externas, pessoal? Porque, veja bem, no interior do território, tá? Dentro do território, eu tenho, por exemplo, a atuação da Polícia Militar, eu tenho a atuação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Tudo isso visa proporcionar uma segurança interna. Mas não é dessa segurança que nós estamos falando agora. Nós estamos falando da defesa nacional, que é um conjunto de atividades que visa proporcionar a segurança no que tange ao seu aspecto, tá, de ameaças externas. Então, olha a observação que eu fiz aqui para vocês, colocando o asterisco. Não é somente a defesa nacional que visa proporcionar a segurança do Estado. Por quê? A defesa nacional visa proporcionar a segurança no que tange a ameaças externas. Internamente, nós vamos ter um outro conjunto de atividades que visa proporcionar essa segurança, como atividades desenvolvidas pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros e outras inúmeras instituições. Agora que a gente viu isso, pessoal, nós já podemos entender o nosso conteúdo programático, o que o nosso edital, que o aviso de convocação diz para a gente estudar. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer para o nosso estudo ter uma base sólida e a gente poder estudar todo o conteúdo, esgotando qualquer possibilidade de cobrança da banca. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o nosso conteúdo programático para a defesa nacional. Política Nacional de Defesa. O Estado, a segurança e a defesa. Esse é o primeiro tópico aqui do nosso estudo. Então, nós vamos ver o que é Estado, o que é segurança e o que é defesa, que nós acabamos de ver agora, porém com palavras assim, com uma linguagem informal, para que vocês entendam. Agora nós vamos ver naquela linguagem expressa pelos documentos que são indicados na bibliografia, na Política Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa. Porém, nós vamos analisar essa linguagem expressa por esses documentos
já tendo uma base de conhecimento pelo que eu falei para vocês. Então vai ficar muito mais fácil de compreendermos a coisa sem termos necessidade de ficar decorando, pessoal. Então, uma outra observação aqui. Observem que o nosso tema de estudo é a defesa nacional. Ou seja, o nosso tema de estudo, o que cai na nossa prova, são todas as atividades voltadas para quê? Para proporcionar segurança no que tange a ameaças externas. Esse é o nosso tema de estudo. Então, entendendo isso, fica muito mais fácil para a gente agora estudar os conteúdos. Então, pessoal, agora eu vou passar a estudar os conteúdos de acordo com as nossas publicações, ou seja, de acordo com a bibliografia sugerida, o Estado, a segurança e a defesa. E vou passar a estudar esses assuntos passando por todos os detalhes dessas publicações, esgotando quaisquer possibilidades de cobrança da banca. Tudo, absolutamente tudo, estará explicado aqui. Pessoal, sobre Estado, o que a nossa publicação diz sobre Estado? A primeira coisa que precisamos saber são os pressupostos básicos para a existência do Estado. Para que nós tenhamos um Estado, naquele sentido que eu falei para vocês anteriormente, no sentido de país, nós temos que ter um território, nós temos que ter um povo habitando esse território, nós temos que ter leis e governo próprios. Observem que esse adjetivo próprios aqui está se referindo a quê? Tanto a leis como governo. Aqui não é uma aula de concordância. Já estudamos concordância em português. Mas isso aqui quer dizer o seguinte: leis próprias e governo próprio. Então, para que tenhamos um Estado, temos que ter território, um povo sobre esse território, temos que ter leis próprias. Por que leis? Porque essas leis que vão orientar o comportamento desse povo em termos de direitos e em termos de obrigações. Todo esse povo que habita o território, ele é regido por leis. As leis vão dizer para o povo o que é direito deles e o que é dever deles. E um governo também. Por que um governo? Um governo que vai governar esse povo, executar todas as medidas para que tudo ali dentro desse território se realize de forma harmônica. Então, e além desses elementos aqui, pessoal, independência nas relações externas. Por que independência nas relações externas? Porque um Estado ele não pode sofrer pressões externas, pressões vindas de outros países, tá? Que possam interferir no governo do país. Então, nós temos que ter essa independência nas relações externas. Então, esses são os pressupostos básicos para a existência de um Estado. Território, povo, leis e governo próprios e independência nas relações externas. Isso aqui a gente precisa saber na ponta da língua, porque está escrito, está explícito na nossa publicação e pode cair na prova. Então, esses elementos aqui são os pressupostos básicos para a existência de um Estado. Aí eu coloquei aqui, chamando a atenção, uma observação, coloquei como observação, porque na nossa publicação ela traz isso aqui escrito sobre o Estado. E eu vou explicar passo a passo para vocês. O Estado, ele detém o monopólio legítimo, uma pausa aqui. O que é monopólio legítimo? Que somente ele vai ter isso aqui. Então, somente ele vai ter o monopólio dos meios de coerção para fazer valer a lei e a ordem.
Ou seja, somente o Estado ele vai possuir os meios necessários para fazer valer a lei e a ordem, pessoal. Somente o Estado. Um cidadão, por exemplo, ele não pode querer fazer justiça com as próprias mãos. Ele não tem esse meio de coerção para fazer valer a lei e a ordem. É somente o Estado que detém esse monopólio legítimo. Legítimo porque a própria lei diz que somente o Estado que pode fazer isso. Explicando aqui para vocês com um exemplo, é por isso que quando vocês se sentem lesados em alguma coisa, vocês entram na justiça. Quando vocês entram na justiça, vocês estão recorrendo ao Estado para que o Estado, com esse poder, com esse monopólio que ele tem, ele possa fazer valer a lei e a ordem. Então, somente o Estado detém esse monopólio. Estabelecidas democraticamente, provendo também a segurança. Então, nós estamos vendo aqui que é o Estado que provém essa segurança. A defesa externa, prestem atenção nesse tópico aqui, defesa externa, é a destinação precípua das Forças Armadas, ou seja, é a destinação principal das Forças Armadas. Por que principal? Não vai cair na prova no que tange a Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, o que eu vou lhes falar agora. Mas é importante que vocês saibam e entendam o que é precípua. É a destinação principal das Forças Armadas. Por quê? As Forças Armadas, além dessa destinação aqui, ela possui outras destinações chamadas subsidiárias, inclusive previstas em lei. Então, as Forças Armadas, elas, além disso, elas vão zelar pela segurança do tráfego aquaviário. Então, ela tem outras destinações. Mas o que nós estamos vendo aqui é com relação à defesa nacional. Então, olha aqui, pessoal, quem é encarregado da defesa nacional? As Forças Armadas. É a destinação precípua das Forças Armadas. Tá ok, pessoal? Então, aqui nós vimos o Estado, os pressupostos básicos que são os elementos para que um Estado possa ser constituído. Vimos a observação do que somente o Estado detém um monopólio legítimo dos meios de coerção para fazer valer a lei e a ordem. Um exemplo de meio de coerção: o Estado não pode prender alguém numa cadeia, isso é um meio de coerção para fazer a lei e a ordem, mas somente o Estado pode fazer isso. Porque se uma pessoa fizer isso, é considerado cárcere privado, é um crime, né? Um crime de cárcere privado. Então, somente o Estado tem esse monopólio. E são estabelecidos esse monopólio aqui, tá? Para fazer valer a lei e a ordem, tá? Isso tudo é estabelecido democraticamente. Por quê? Isso tudo é regido por lei. E as leis são feitas por quem? Por representantes do povo. Nós elegemos aqueles que fazem a lei. Nós elegemos os deputados e os senadores. Então, por isso que isso tudo é estabelecido democraticamente. Indiretamente, considera-se que as leis são feitas pelo próprio povo, já que são os representantes do povo que fazem as leis. Então, no que tange a Estado aqui, para a gente não ficar batendo muito aqui em cima de Estado, o que a gente precisa saber? Pressupostos básicos para a existência do Estado. Apenas isso, pessoal. E saber aqui também o seguinte, que a defesa externa é destinação precípua das Forças Armadas. Somente isso que a gente precisa gravar desse slide aqui. Agora vamos ver a segurança. Bem, nós já vimos o que é segurança. Agora nós vamos ver aqui tecnicamente. Como assim tecnicamente? Pelas palavras da publicação.
Na publicação não traz isso aqui, evolução do conceito de segurança, esse título. Então eu coloquei esse título. Por quê? Porque ela trata dessa evolução, só não tem o título. Então eu coloquei o título para ficar mais didático. Veja bem, pessoal, o que esse texto aqui quer dizer? Que tradicionalmente, ou seja, primeiramente, quando a gente falava em segurança, a gente só falava, se referia em segurança contra ameaças externas, tá ok? Com o passar do tempo, esse conceito evoluiu. E hoje, segurança, além de se referir a ameaças externas, se refere também aqui a uma segurança interna para toda a população e para todo o Estado. Como assim segurança interna? Nós já vimos. Para que uma pessoa possa andar livremente na rua sem ser assaltada, para que, no caso de uma catástrofe natural, nós tenhamos órgãos competentes como a Defesa Civil, tá? Para chegar ali e remediar aquela situação. Um outro exemplo de segurança interna, para que um país possa ser livre para criar as suas indústrias e se desenvolver economicamente, para que um país possa ser livre para que para implantar as suas medidas socioeducacionais para educar a sua população. Isso tudo é segurança interna. Então, o conceito de segurança, que previamente, que antes era somente voltado para ameaças externas, ele se ampliou também para uma segurança interna. E é isso que esse texto diz para a gente. Vamos ver. Tradicionalmente vista somente do ângulo da confrontação entre nações, ou seja, a proteção contra ameaças de outras comunidades políticas, ou mais simplesmente a defesa externa. Isso era segurança. À medida que as sociedades se desenvolveram e que se aprofundou a interdependência entre os estados, novas exigências foram agregadas. Agregadas a quem? À segurança. Gradualmente, ampliou-se o conceito de segurança, abrangendo os campos político, militar, econômico, psicossocial, científico-tecnológico, ambiental e outros. Dessa tela aqui, vocês precisam decorar alguma coisa? Nada. Não precisam decorar nada, apenas entender o que eu vou falar para vocês. O conceito de segurança, tradicionalmente, era voltado apenas para a defesa externa e depois ele se ampliou. E, se ampliando, ele abarcou aqui vários setores. Setores econômicos, uma segurança econômica para o país, setor psicossocial, ou seja, para a própria população, científico-tecnológico, para que o Estado possa desenvolver as suas atividades científicas, as suas atividades de tecnologia. Vocês não precisam decorar nada, apenas entender isso. Por quê? A partir do momento que uma alternativa de uma questão estiver falando sobre isso, vocês já sabem que o conceito de segurança que vigora hoje é um conceito amplo, que engloba tanto segurança contra ameaças externas, mas também engloba o quê? Engloba uma segurança interna para todo o Estado e sua população. Preservar a segurança requer medidas de largo espectro, envolvendo, além da defesa externa, porque nós vimos que segurança não é só defesa externa, olha lá, a defesa civil, a segurança pública e as políticas econômica, social, educacional, científico-tecnológica, ambiental, de saúde, industrial. Uma pausa, pessoal. Precisam decorar todos esses nomes? Não. Basta vocês entenderem que, para preservar a segurança hoje, nós temos que ter medidas de um largo espectro, ou seja, medidas que abarquem várias áreas, além da defesa externa, defesa civil, segurança pública e várias outras. Caindo isso na prova, vocês já vão entender e acertar a questão. Enfim, várias ações
muitas das quais, observem agora essa frase, não implicam qualquer envolvimento das Forças Armadas. Ou seja, pessoal, sendo bem claro aqui para vocês agora, tá? Não é somente, tá? Não são somente as Forças Armadas que proporcionam segurança. As Forças Armadas, elas estão voltadas para a sua destinação precípua, que é a defesa externa. Como nós falamos que o conceito de segurança hoje, ele é abrangente, nós precisamos de outros órgãos públicos também, outras medidas do Estado para proporcionar essa segurança no que tange a segurança interna. Por isso que nós temos defesa civil, nós temos corpo de bombeiros, né? Ligados ali à defesa civil, nós temos a polícia militar. Então nós temos vários órgãos para proporcionar essa segurança. Então gravem isso aqui. Muitas das ações ligadas à segurança não implicam qualquer envolvimento das Forças Armadas. Gravem isso, pode estar numa alternativa da prova o seguinte: todas as ações ligadas à segurança nacional implicam envolvimento das Forças Armadas. Errado, pessoal, errado. Agora, se estiver escrito assim, olha a diferença. Todas as ações ligadas à defesa nacional implicam envolvimento das Forças Armadas. Aí sim, pessoal, porque nós vamos ver que defesa nacional, quando eu falo defesa, eu estou falando de um conjunto de atividades para proporcionar essa segurança externa. Então, muita atenção nisso que eu falei agora. Dando continuidade, a segurança, em linhas gerais, é a condição, nós vemos isso, que segurança é uma condição, em que o Estado, a sociedade ou os indivíduos se sentem livres de riscos, pressões ou ameaças, inclusive de necessidades extremas. Ou seja, todos ali naquela sociedade se sentem bem. Isso que é segurança. Por sua vez, defesa é o quê? É a ação efetiva, são as medidas, a ação do Estado para se obter ou manter o grau de segurança desejado. E aí, pessoal, nós temos aqui o que nós efetivamente precisamos aqui saber na ponta da língua. O conceito de segurança e o conceito de defesa nacional, que nós já entendemos perfeitamente. Antes de lermos aqui os conceitos, vamos ver pelas palavras que nós entendemos. Segurança é uma condição. Perfeito, pessoal? Que condição é essa? É aquela condição em que um país sente-se seguro, tanto contra ameaças externas, como também para desenvolver todas as suas atividades internamente. Aprendemos isso, não vamos ler isso aqui agora. E a defesa nacional? Defesa nacional é o quê? É um conjunto de medidas para proporcionar a segurança no que tange a segurança contra ameaças externas e é uma destinação precípua das Forças Armadas. Correto? Entendemos isso. Isso aqui agora é o decoreba da nossa publicação. Vocês vão ver que, com esse nosso entendimento, se isso aqui tivesse na prova, esse decoreba, nós já acertaríamos a questão. E é isso que é entender sem decorar. Vamos ler agora o que diz a publicação para a gente. Segurança é a condição que permite ao país preservar sua soberania e integridade territorial. Quando fala em soberania,
é o quê? É um país ser soberano, é um país não ficar dependente de influências externas de outros países, promovendo seus interesses nacionais, livre de pressões e ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres constitucionais. Então, isso é segurança. Associem sempre segurança à palavra condição. É assim que vocês vão acertar a questão na prova. Agora, defesa nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo militar. Por quê? Porque a defesa nacional é destinação principal das Forças Armadas para a defesa do território contra as ameaças externas, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. Como assim potenciais ou manifestas? Potenciais são aquelas que possam existir e manifestas aquelas que já existem. Então, isso que é defesa nacional e isso que é segurança, pessoal. Resumindo todo o capítulo aqui para a gente, toda essa parte aqui, toda essa aula, nós precisamos saber daqui o que é Estado, já sabemos, o que é segurança, já sabemos, o que é defesa nacional, já sabemos também. Agora, pessoal, fica muito mais fácil todo o nosso estudo. Conceitos iniciais. O que eu vou ver aqui com vocês em conceitos iniciais? São conceitos também que vão possibilitar a base para o nosso estudo. Quais são os principais instrumentos orientadores da defesa brasileira, ou seja, da defesa nacional, quando a gente está estudando aqui o caso do Brasil? Quais são esses principais instrumentos que vão orientar a defesa nacional brasileira? Ou seja, que vão orientar o quê? A nossa defesa nacional, ou seja, orientar a proteção do Brasil contra ameaças externas. São dois documentos, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Por isso, pessoal, que nós estudamos esses documentos nessa matéria. PND e END. Agora, qual a diferença entre eles? Precisamos saber por quê? Para entendermos melhor o conteúdo de cada um deles que nós vamos estudar. A Política Nacional de Defesa, ela está acima da Estratégia Nacional de Defesa, pessoal. Por que está acima? Porque a Política Nacional de Defesa, ela vai estabelecer os objetivos da defesa nacional. Então ela vai dizer, os objetivos da defesa nacional são esses aqui, que nós vamos ver posteriormente. Então ela vai dizer quais são os objetivos. E ela vai orientar o Estado sobre o que fazer para alcançá-los. Como assim orientar o Estado? O Estado, olha só, os objetivos da nossa defesa nacional são esses aqui. Agora, para a gente conseguir esses objetivos, você, Estado, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Mas ela não diz como fazer isso. Ela apenas diz que o Estado tem que fazer aquilo. Quem vai dizer como fazer aquilo é a Estratégia Nacional de Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa, por sua vez, estabelece como fazer o que foi estabelecido pela Política Nacional de Defesa. Então, esses documentos são os documentos orientadores aqui da nossa defesa nacional e eles se complementam. A Estratégia Nacional de Defesa, ela complementa a Política Nacional de Defesa porque ela vai estabelecer como fazer aquilo que foi orientado pela Política Nacional de Defesa. Observação do professor aqui. Apenas a título de curiosidade, observe que os documentos possuem
os nomes derivados de quê? Daquilo que eles tratam. A Política Nacional de Defesa é tratada no documento Política Nacional de Defesa. E a Estratégia Nacional de Defesa é tratada no documento Estratégia Nacional de Defesa. Política Nacional de Defesa, pessoal. Vamos ver aqui, primeiramente, essa política, o que a nossa publicação traz sobre Política Nacional de Defesa. Nós já vimos fixas os objetivos da defesa nacional e orienta o Estado sobre o que fazer para alcançá-los. E como é conceituado formalmente o documento Política Nacional de Defesa? Quando eu digo como é conceituado formalmente, é qual o conceito trazido pela nossa publicação Política Nacional de Defesa. Por quê? Porque pode cair na prova. E aí vocês já sabem exatamente o que está escrito na publicação. Porque a Marinha cobra exatamente o que está escrito na publicação. Olha lá, é o documento condicionante de mais alto nível. Pausa para eu explicar para vocês. Quando diz condicionante, é que ele vai condicionar tudo que tiver abaixo dele sobre determinado assunto. De mais alto nível, ou seja, ele está acima de todos os documentos no que tange a esse assunto aqui de defesa nacional. Do planejamento de ações destinadas à defesa nacional, coordenadas pelo Ministério da Defesa. Então, quem coordena as ações ligadas à defesa nacional? O Ministério da Defesa. É o órgão que vai coordenar essas ações. Só poderia ser ele, né, pessoal? Qual o nome dele? Ministério da Defesa. Então, ele que vai coordenar as ações destinadas à defesa. Muito fácil de gravar isso aqui. Algumas observações importantes aqui que eu coloco para vocês. A Política Nacional de Defesa, ela pressupõe que a defesa do país é inseparável do seu desenvolvimento, fornecendo-lhe o indispensável escudo. Por que eu coloquei essa observação aqui para vocês? Porque isso está escrito na nossa publicação. E tudo que estiver escrito na nossa publicação, eu vou passar aqui para vocês. Por quê? Porque pode cair uma frase dessa em uma das alternativas para colocar se é verdadeiro ou falso, e se eu não passar aqui para vocês, vocês vão ficar desorientados na hora de fazer a questão. Então, tudo eu vou passar e explicar para vocês. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Isso aqui é o seguinte, que esse nosso documento, a Política Nacional de Defesa, tudo que está escrito nesse documento, se baseia num princípio, tá? Tem uma premissa. Que premissa é essa? Que princípio é esse? É que a defesa do país, ela não pode ser tratada, pelo contrário, ela não pode ser tratada em separado, ou seja, ela é inseparável do desenvolvimento do país. Pausa. O que ela quer dizer com isso? Simplesmente o seguinte, que para que um país possa efetivamente se desenvolver, ele precisa ter uma defesa forte. Essa defesa contra ameaças externas. Um país que não tem uma defesa forte contra ameaças externas, ele não consegue se desenvolver. Por isso que a política nacional pressupõe que a defesa do país é inseparável do seu desenvolvimento, fornecendo-lhe o indispensável escudo. Ou seja, a partir do momento que um país tem uma defesa forte, essa defesa é o escudo que o país possui para poder se desenvolver. Porque essa defesa vai propiciar o quê? Vai propiciar com que esse país não sofra influências, ingerências externas, não sofra ameaças externas. Então a defesa é um escudo para que um país possa se desenvolver.
E aí, pessoal, eu já coloquei aqui o quê? Uma questão de 2019, tá? Em que pese a gente vai ver todas as questões sobre Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional de Defesa também no final aqui desse módulo, eu já coloquei uma questão aqui que caiu só para ver se vocês conseguem resolver. Olha lá, questão 48 da prova amarela para oficiais no início de 2019. Como se denomina o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais, contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas? Observem que o comando da questão, o enunciado da questão, colocou exatamente o conceito de defesa nacional constante da nossa publicação. Resposta certa aqui, pessoal. Letra E, defesa nacional. E assim nós encerramos a nossa primeira aula com essa nossa parte introdutória. Façam uma revisão, porque isso é a base para nós entendermos todos os assuntos posteriores. E daqui a pouco a gente volta com a nossa próxima aula. Até daqui a pouco, pessoal.